restitui. É tempo de restituição. É tempo de cantar. É tempo de cumprimento de promessa. Você crê? Eu creio. E nós cremos. A igreja, crendo na glória do Senhor, ela é mais que vencedora. Amém? A palavra, meus irmãos, se encontra em 2 Reis, capítulo 8, versículos 1 ao 6. 2 Reis, capítulo 8, versículos 1 ao 6. Quem encontrou, diga amém. 2 Reis, capítulo 8, versículos 1 ao 6. Assim diz o Senhor: e falou Eliseu àquela mulher, cujo filho ele ressuscitara, dizendo: levanta-te e vai, tu e a tua família, e peregrina onde puderes peregrinar, porque o Senhor chamou a fome, a qual também virá a terra por 7 anos. E levou-se a mulher e fez conforme a palavra do homem de Deus, porque foi ela com a sua família e peregrinou na terra dos filisteus 7 anos. E sucedeu que, ao fim dos 7 anos, a mulher voltou da terra dos filisteus e saiu a clamar ao rei pela sua casa e pelas suas terras. Ora, o rei falava a Geazi, servo do homem de Deus, dizendo: conta-me, peço-te, todas as grandes obras que Eliseu tem feito. E sucedeu que, contando ele ao rei como ressuscitara ao morto, eis que a mulher cujo filho ressuscitara clamou ao rei pela sua casa e pelas suas terras. Então disse Geazi: ó rei, meu senhor, esta é a mulher, e este o seu filho, a quem Eliseu ressuscitou. E o rei perguntou à mulher, e ela lhe contou. Então o rei lhe deu um oficial, dizendo: faze-lhe restituir tudo quanto era seu, e todas as rendas das terras, desde o dia em que deixou a terra até agora. Amém, amém, e graças a Deus. Aleluia. Meus irmãos, esta palavra Deus me revelou muito antes do propósito do azeite da viúva. E ali, no propósito, eu estava entendendo que Deus queria de todos nós. Mas eu determinei, eu disse: Senhor, que eu venha ter a oportunidade de ministrar esta palavra quando for o cumprimento daquilo que o Senhor tem reservado para mim e para a amada igreja. Então, meus irmãos, creia, tome posse, porque eu fiz prova com Deus de que iria ministrar esta palavra quando Deus assim trouxesse o tempo de bênção, o tempo de vitória, o tempo de restituição. Porque Deus, meus irmãos, Ele se agrada quando nós somos fiéis a Ele. Deus se agrada da nossa fidelidade, porque esta mulher, a sunamita, ela foi fiel ao Senhor, ela foi obediente ao profeta de Deus, e assim ela alcançou esta restituição daquilo que ficou para trás, ficou perdido. Mas o Senhor Jesus, Ele ressuscita. O Senhor Jesus, Ele traz à tona tudo aquilo que Ele reservou, tudo aquilo que Ele prometeu, tudo aquilo que Ele já decretou para mim e tua vida. Porque, meus irmãos, às vezes a gente olha e vê que nada está acontecendo, mas creia que tempo tem certo. Deus tem um tempo certo. Deus tem um tempo determinado para todas as coisas. Então tome posse, porque o tempo de cantar chegou, o tempo de nós sorrir chegou, o tempo de nós glorificar a Deus pela tua bondade, pela tua benignidade, pela tua grandeza chegou. Porque Deus reservou para mim e para você o melhor. Deus nos chamou como cabeça e não como cauda. Então que nós venhamos tomar
para cumprir com a tua palavra. Lembra-te que você está debaixo de uma palavra. Lembra-te da promessa que o Senhor teu Deus fez para mim e para você. Lembra-te dessa promessa. E esta promessa, meus irmãos, não foi promessa vazia, não. Foi promessa alicerçada na palavra do Senhor. Glória a Deus. E ela jamais volta vazia. Deus vela para cumprir tudo que prometeu. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem que se arrepende. Falou Deus e não cumpriria. Ele é fiel e justo para cumprir tudo o que prometeu para nós. Por breve momento o inimigo pode ter pensado que ele está triunfando, que ele está vencendo, mas ele já sabe que ele já é um perdedor, já é um derrotado, porque nós cremos que o nosso Deus já deu um basta. Já deu um basta. O tempo de choro, o tempo de sofrimento acabou. Profetize na minha vida que acabou este vento, essa tempestade, porque agora é tempo de nos alegrarmos, é tempo de sorrir, é tempo de cantar, é tempo de ver a glória do Senhor em nossas vidas. Então que nós venhamos nesta noite nos alegrar, porque Deus já falou grandemente comigo, com você nesta noite. Deus já falou que Ele é cumpridor da promessa. Deus já falou que nós estamos firmes na promessa do Senhor Jesus. Quão grande é o nosso Deus! Deus já falou que o nosso barco está Jesus de Nazaré. Deus já ouviu o nosso clamor. E Deus falou agora: restitui. Ele está restituindo tudo aquilo que o inimigo roubou, tudo aquilo que nós pensamos que perdemos, mas o Senhor está dando em dobro. Deus está multiplicando, Deus está prosperando, Deus está abençoando, Deus está entregando na minha e nas tuas mãos aquilo que Ele reservou de melhor para nós, pois nós somos fiéis. Deus tem visto a nossa fidelidade e Ele há de honrar todos aqueles que permanecem fiéis ao Senhor Jesus. Amém? Então, meus irmãos, a mulher sunamita, ela já havia testemunhado o milagre do Senhor, porque lá em 2 Reis, capítulo 4, a mulher sunamita, ela, primeiro momento, ela honrou o profeta. De tanto o profeta passar ali pela casa dela, ela dava de comer pão ao profeta. Ela falou com o marido para reservar um cantinho da casa dela, fazer um aposento na casa dela, um quarto na casa dela, para que o profeta ali tivesse onde se hospedar, onde se fixar nas suas peregrinações, nas suas viagens. E aí, meus irmãos, ela teve essa atitude de honrar o profeta. E quando o profeta profetizou na vida dela que ela teria um filho, o que ali aos olhos humanos era impossível, porque aquele homem, marido dela, já era velho, Deus honrou ali aquela mulher, a mulher sunamita, através da vida do profeta. No ano seguinte, ela gestou, ela concebeu a um filho. E aí, meus irmãos, no breve momento, ela até achou que não iria conseguir. No breve momento, ela disse: Senhor, como o Senhor pode mentir para mim? Então ela chegou ali a questionar, ela chegou ali a duvidar se ali iria cumprir com aquela situação de ela conceber a um filho. Mas, meus irmãos, Deus, Ele é fiel, Ele é justo para cumprir tudo que prometeu. Deus honra a nossa fidelidade. Deus honra quando nós honramos os profetas. Deus nos honra. E assim Deus fez na vida dela. Mas, meus irmãos, aquele primeiro milagre, ela ainda não estava crendo verdadeiramente ali que ele era um profeta de Deus. Mas aí Deus, Ele tinha que mostrar a glória dele. Deus tinha que mostrar a glória dele para que aquela mulher sabesse que ali era sim um profeta, um homem de Deus. Eis que aquele menino, ele chegou a padecer de enfermidade e morreu. E ali, meus irmãos, o profeta Eliseu, ele chegou até a casa daquela mulher sunamita. Aquele menino estava morto no
quarto que ela mesma construiu para o profeta Eliseu. E o profeta Eliseu se colocou em cima do menino, e ali Deus foi operando, o Espírito Santo foi trazendo vida ao que estava morto. O Espírito Santo manifestou a glória do Deus Altíssimo. O Espírito Santo trouxe vida àquela criança, ressuscitou aquele menino. E aí ela se prostrou aos pés do servo do Senhor e glorificou ao Pai, glorificou ao Deus Todo-Poderoso. Porque, meus irmãos, na minha e na tua vida, todos têm que ver a glória do Senhor. Todos têm que ver a glória do Senhor. E nós também temos que ver a glória do Senhor em nossas vidas. Porque o louvor diz: quão grande é o meu Deus, e cantarei com grande abundância. E todos têm que ver, todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Então todos têm que contemplar, têm que ver o quão grande é o Deus Todo-Poderoso em nossas vidas. Então a mulher sunamita já havia testemunhado o milagre do filho ter sido ressuscitado. E grande era o cuidado de Deus para com a vida dela. Porque nesta palavra que eu ministro para a tua vida nesta noite, nós vimos que ela enfrentaria o deserto. Ela enfrentaria tempos de fome, de escassez. Mas tão grande é o cuidado de Deus para comigo e com você, que o nosso Deus não deixa a gente perecer no meio do caminho. Deus, Ele cuida de cada um de nós. E ali Deus levantou o profeta Eliseu para dar a direção espiritual a ela, para que ela fosse peregrinar em outras terras, que Deus seria com ela, e estaria com ela os 7 anos de fome que iria assolar ali a terra. Então, meus irmãos, Deus cuida, Deus cuida. E o mais grandioso desta história é que ela foi obediente à voz de Deus através da vida do profeta. Ela não temeu, ela simplesmente deixou tudo, largou tudo e foi peregrinar em outras terras, a terra do Filisteu. Então muitas das vezes nós temos também peregrinar, até mesmo na terra do inimigo, porque os filisteus eram o povo inimigo de Deus. Mas nós temos que saber que neste barco há Jesus de Nazaré. Neste barco há um Deus Todo-Poderoso que cuida de mim e de você. Neste barco nós temos um Deus Todo-Poderoso que a todo tempo nos livra de todo mal. É um Deus Todo-Poderoso que supre todas as nossas necessidades. Ele não vai deixar a tua descendência e nem a nossa vida mendigar um pão, porque Ele é conosco. Pois Ele é na vida do justo. Ele está com a presença dEle dentro da vida daqueles que confessam a fé no Senhor Jesus e vivem a fé no nosso Senhor Jesus Cristo. Porque, meus irmãos, Ele nunca nos desamparou e Ele nunca vai nos desamparar. E pode passar a provação que for, pode passar a tempestade que for, pode passar o vento que for, até mesmo momentos de escassez, pode faltar, pode estar faltando na tua vida, mas a presença de Deus, esta não falta. A presença de Deus se renova o tempo todo, na vida daqueles que perseveram, na vida daqueles que estão aos pés do Senhor Jesus. Se nós estamos aos pés do nosso Senhor Jesus, orando, clamando, jejuando, fazendo voto, propósito com o nosso Deus, pode ter certeza que Deus é conosco, e nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará em tua tenda, porque você está refugiado no esconderijo do Altíssimo. Nenhum mal te toca. É a palavra de Deus que nos dá esta certeza. Nenhum mal te toca, porque Deus é na vida do justo, Deus é na vida de um fiel. Pois a palavra de Deus vai dizer que o justo ele vive pela fé. Então, se há uma fé viva, se há uma fé poderosa dentro de nós, pode ter certeza, maior o nosso Deus, e Ele é fiel e justo para cumprir tudo o que prometeu na minha e na tua vida. Então, meus irmãos, observe que ela já havia contemplado o milagre, a ressurreição do seu filho. Mas, meus irmãos, Deus, Ele a todo tempo é na vida do justo. Ela poderia só imaginar: não, já recebi o meu grande milagre, pronto, Deus não vai
7 anos de período de escassez e na terra do inimigo. Quando regressou, passados 7 anos, ela foi lá ao tal do rei, pleitear a terra que ela deixou para trás, pleitear tudo aquilo que ela havia deixado para trás. E Deus mais uma vez mostra o cuidado dele, o amor que ele tem para mim e com você. Porque Deus, ele prepara. Deus prepara o ambiente. Deus prepara o ambiente para dar a vitória. Deus, ele vai tocando naquele que pode nos abençoar. Deus, ele vai levantando homens e mulheres para que assim entregue em nossas mãos a vitória. E Deus assim fez. Porque aquele servo do profeta Eliseu, Geazi, já estava contando ali para o rei o que o profeta Eliseu havia feito para aquela mulher e para o filho dela. Havia ressuscitado o menino, havia ressuscitado o filho dela. E Deus ali foi mostrando a glória de Deus para o rei. E assim, quando aquela mulher chegou, pouco distante do servo Geazi ter dito para o rei o que aconteceu, do milagre da ressurreição do menino, o servo Geazi falou: eis aqui a mulher, e eis aqui o menino que ressuscitaram. E aí, meus irmãos, o rei, ele ouviu aquela mulher, ouviu a petição daquela mulher, e Deus fez com que o rei ordenasse um oficial para restituir tudo que aquela mulher tinha perdido, tudo que aquela mulher tinha deixado para trás. E ali ela teve de volta a terra, e ainda ela teve os rendimentos que aquela terra produziu, desde o instante, desde o dia que ela deixou a terra dela, até os dias atuais. Então, meus irmãos, creia, o nosso Deus não está desapercebido, o nosso Deus não está com os ouvidos agravados, que não está ouvindo a nossa voz, o nosso clamor. Não, o nosso Deus está atento. Deus sabe de tudo que nós necessitamos. Deus tem visto o nosso gemido, a nossa angústia. Deus tem ouvido, tem recebido o nosso clamor. E pode ter certeza, esse Deus Todo-Poderoso, ele vai sim restituir tudo aquilo que houve, de perdas, vai restituir tudo aquilo que só causou dor, sofrimento. Deus vai dar em dobro, Deus vai multiplicar, Deus vai florescer, Deus vai prosperar, porque a bênção do Senhor é maior, os pensamentos do Senhor é bem maior que os nossos. Você pode estar pensando, apenas algo que é aqui, reduzido, mas o que Deus tem para mim, para a tua vida, é algo grande. Glória a Deus. É algo poderoso, para que manifeste-se a glória do nosso Deus Altíssimo. Deus vai manifestar a glória. Muitas das vezes nós sentimos cansados, muitas das vezes nós estamos já até mesmo abalados, já muitas das vezes até mesmo achando que não vai acontecer, está demorando, mas nosso Deus é fiel, meus irmãos. Deus é fiel. Quando nós passamos a ser fiéis ao Senhor, a honrar os profetas de Deus, a estar obediente à voz do Senhor, obediente à palavra do Senhor, Ele entrega a vitória, Ele entrega a nossa bênção. Pois, meus irmãos, Deus, Ele é fiel e justo para cumprir tudo aquilo que Ele prometeu. Amém? Amém. Então, depois dos 7 anos, a mulher sunamita volta da terra dos filisteus e pleiteia ao rei pela sua casa e suas terras, que havia deixado para trás, para dar vitória ao seu povo. Deus faz tudo cooperar para o nosso bem. Ele prepara o ambiente para dar a vitória. O servo do profeta Eliseu, Geazi, contava ao rei acerca do milagre feito pelo profeta de Deus, que havia ressuscitado o filho da mulher sunamita. Assim que o servo do profeta acabara de contar ao rei, aquela mulher com seu filho acabara de chegar diante do rei para trazer a sua petição. Quando Geazi anunciava ao rei que esta era a mulher e o filho que havia sido ressuscitado, Deus fez com que o rei assim atendesse o pedido daquela mulher.
e aquela mulher foi restituída de tudo quanto era seu, até mesmo a renda oferida pelas terras, desde o dia da qual deixava aquela terra. Então eu fiz aqui questão de ler esse esboço que eu fiz, porque, meus irmãos, Deus a todo tempo Ele fala conosco. Deus Ele fala, e nós temos que ficar sempre atentos à voz do Senhor. Porque, meus irmãos, Deus Ele falou grandemente comigo, com você ontem também, através da ministração da serva do Senhor, a bispa Patrícia, lá em Eclesiastes 3. E, meus irmãos, eu fico maravilhado com o poder de Deus, porque Deus Ele não deixa nada desapercebido. Porque o louvor que logo mais no final irei louvar, minha esposa até sabe, esse louvor Deus me trouxe ontem de manhã, e ela falou aqui, Deus usou a serva para dizer: é tempo de cantar. Deus também usou a serva do Senhor para dizer: filho, eu vou cumprir o que prometi. Amém. Então nós temos que ter, meus irmãos, a convicção de fé, porque, meus irmãos, nós muitas das vezes nos sentimos cansados, estamos tão calejados de tudo que aqui assola nossas vidas, mas nós temos que firmar na fé, nós temos que usar nossa boca para profetizar, porque enquanto você profetiza, enquanto você declara a sua vitória, o céu se move ao seu favor, o céu vai dando a ordem para que assim possa receber, para que assim possa dar existência àquilo que Deus havia prometido para mim e para você. Vai se cumprir. O tempo de cantar chegou. O amanhã na minha tua vida chegou. Porque o choro pode durar uma noite, mas o amanhã vai dar. O amanhã virá. O amanhã virá para nos dar alegria, para que assim nós possamos nos banquetear, nós possamos ofertar ao Senhor ação de graças, porque o amanhã da minha tua vida chegou. Glória a Deus. Chegou. Vamos profetizar. Vamos profetizar. Porque quando nós profetizamos, o céu se move ao nosso favor. Deus se apressa para entregar tudo que Ele prometeu para mim e para a tua vida. Nós temos um Deus de promessa, irmãos. Deus de promessa. A promessa está de pé para que se cumpra na minha e na tua vida. Amém? Então, aqui Deus vai falar grandemente conosco o seguinte. Então lembra que esta mulher sunamita é a mesma que mandou fazer um quarto especial para hospedar Eliseu? Ela reaparece neste capítulo que nós lemos. Primeiro, porque Deus não desampara os teus filhos. Eliseu foi usado por Deus para revelar aquele tempo de escassez, aquele tempo de fome. E Deus ali atendeu a fidelidade daquela mulher, porque aquela mulher, ela foi obediente à voz do profeta de Deus, ela foi obediente à voz do Senhor. Então que nós venhamos a todo tempo colocar os nossos ouvidos para ser testificado, para ter o discernimento da voz do nosso Deus, para que assim nós também sejamos obedientes à voz do nosso Deus, que a todo tempo fala conosco, que a todo tempo nos dá direção, que a todo tempo nos mostra o que fazer para nós alcançarmos a promessa. Deus fala conosco através da tua palavra. Deus fala conosco através da vida dos profetas. Que os nossos ouvidos venham estar sensíveis para ouvir a voz do Senhor nosso Deus. Guardar a palavra na tábua do nosso coração e obedecer, praticar, viver esta palavra. Segundo, o Senhor desejava fazer de nós testemunha viva do seu poder. Então Deus aqui nesta palavra manifestou: grande é o poder do nosso Deus. Nós temos que dar esse testemunho
de que quão grande é o poder do nosso Deus. Pois, meus irmãos, talvez o fato dela ter concebido ali um menino, talvez muitos não iriam dar a real importância do milagre. Muitos ali não iam ver a glória de Deus ali naquele fato. Mas Deus, meu irmão, Deus, Ele mostra a glória dele em sua plenitude. Deus mostra a grandeza do teu poder, para que o nosso testemunho venha manifestar a glória de Deus. E ali Deus ressuscitou aquele menino. E agora Deus, Ele fez restituir tudo que ela havia perdido, tudo aquilo que ela havia deixado para trás. Deus honrou a fé daquela mulher, pois ela permaneceu firme aos pés do Senhor Jesus. O segredo é: não desista, não desista, não pare de crer, não pare de sonhar o sonho que Deus sonhou para mim, para você. Não pare, porque Deus, Ele vai se cumprir na minha tua vida esta promessa. Porque Deus, Ele cada dia mais, Ele se agrada quando nós estamos ali, na dependência dEle. Quando nós estamos na total dependência dEle. Quando nós, em meio à dor, em meio às dificuldades, adoramos ao Senhor nosso Deus. Ele é fiel e justo para cumprir na minha e na tua vida. Você crê? Você crê nesta palavra? Glória a Deus. E aí eu trouxe aqui no esboço. E qual o feito da mulher sunamita antes do milagre da restituição? O que é que ela fez antes do milagre da restituição? Abra suas Bíblias em 2 Reis, capítulo 4. Vamos meditar no versículo 8 ou 10. Olha o que ela fez. Sucedeu também um dia que, indo Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher importante que o convidava insistentemente para que comesse pão. Olha aí. E sucedeu que todas as vezes que passava por ali, entrava para comer pão. E ela disse a seu marido: eis que tenho observado que este que sempre passa por nós é o santo homem de Deus. Façamos-lhes, pois, um pequeno quarto junto ao muro, e ali lhe ponhamos uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. E há de ser que, vindo ele a nós, para ali se recolherá. Então ela fez o que? Recebeu, ela honrou o profeta de Deus. Nós temos honrado os profetas de Deus, ou nós apedrejamos o profeta de Deus? Nós buscamos ouvir o profeta de Deus? Nós buscamos obedecer a direção, a palavra de Deus que se manifesta através do profeta? Nós obedecemos essa direção espiritual? É uma reflexão que Deus nos faz nesta noite. Porque, meus irmãos, como já foi até dito aqui neste culto, na palavra devocional, nós também temos que ter muito cuidado, porque lembre-se, já tem muitos anticristos, já tem muitos falsos profetas. Mas, como foi dito ontem na ministração da palavra, peça sempre discernimento espiritual, para que assim nós possamos discernir, ser testificado, reconhecer a voz do Deus Altíssimo, e assim seja obediente. Seja obediente. Porque, meus irmãos, um parênteses aqui, até manifestei para a vista, foi na terça-feira à noite, que quando eu passava aquele processo de libertação, quando eu cheguei aqui na igreja, ela, usada por Deus, trouxe uma direção espiritual. Ela disse: é necessário descer as madrugadas, é necessário jejuar todos os dias, é necessário orar 7 vezes, o Salmos 23, o Salmos 121, o Salmos 91. Para muitos dizer, é muita coisa, mas fomos fiéis, somos obedientes. Está aqui eu e minha esposa, fizemos isso.
Ainda até achar, não, pode ser religiosidade, mas somos fiéis, somos obedientes. Obedientes. Tanto na madrugada quanto ao meio-dia, quando será o jejum, era 7 vezes. Depois, Deus usou elas, reduz agora de 7 para 3. Aleluia, Deus. De 7 para 3. E ali estávamos vivendo esta fé. Vivendo esta fé. E Deus honrou a obediência. Porque, meus irmãos, quando nós obedecemos a direção de Deus, Deus age a nosso favor. Quando nós nos dispusemos a honrar os profetas, os vasos de Deus, quando eles necessitam, porque todos nós necessitamos, e os profetas de Deus também necessitam de algo que eu e você podem sim ajudar, algo que eu e você sim pode estender a mão ao profeta de Deus. E assim, quando nós honramos o profeta de Deus, isso agrada a Deus. Pois, quando nós seguimos até mesmo um copo de água ao profeta de Deus, nós estamos obtendo, estamos juntando galardão lá nos céus. Então, meus irmãos, esta mulher, ela fez algo precioso para os olhos de Deus, pois ela honrou o profeta de Deus. Ela estava insistentemente chamando ele para entrar na casa dela, para comer pão. E ali ela falou com o marido dela para construir um quarto, para que ele se hospedasse toda vez que passava ali pela localidade. Amém? Segundo ponto, meus irmãos, ela recebeu o milagre do nascimento do filho. Continuamos aí em 2 Reis 4, agora vamos para o versículo 13. Porque ele, ou seja, Eliseu, tinha falado a Geazi: dize-lhe, eis que tu tens sido solícita conosco, com todo este esmero, que se há de fazer por ti. Haverá alguma coisa de que se fale por ti ao rei, ou ao capitão do exército? E disse ela: eu habito no meio do meu povo. Então disse ele, Eliseu, que se há de fazer por ela? E Geazi disse: ora, ela não tem filho, e seu marido é velho. Por isso disse ele: chama. E chamando a ele, ela se pôs à porta. E ele disse: a este tempo determinado, segundo o tempo da vida, abraçarás um filho. E disse ela: não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. E concebeu a mulher, e deu à luz um filho, no tempo determinado, no ano seguinte, segundo Eliseu lhe dissera. Olha aí, olha aí, olha aí. No tempo determinado, aquilo que Deus determinou se cumpriu. Glória a Deus. Não é no meu tempo e não é no seu tempo, é no tempo de Deus. E observe aqui, meus irmãos, que para os olhos humanos era impossível, pois o marido dela já era velho. Ela até mesmo, ela questionou, ela até mesmo se teve ali uma ligeira incredulidade: Senhor, não mintas para a tua serva, não mintas. Será que nós também estamos fazendo que nem ela? Será que a promessa de Deus é tão grande em nossas vidas que nós estamos carregando dúvida? Será que nós estamos carregando essa incredulidade? Ou será que nós estamos confiando nesta promessa? Mas é para Deus chegar até aí, vem para aqui também. Então, meus irmãos, temos que confiar. Mas Deus, Ele honrou a fé desta mulher. Esta mulher poderia confiar sim no profeta, porque Deus já havia mostrado o poder dele, já tinha mostrado àquela mulher que ele tinha todo o poder para fazer. Ela já sabia que ele era sim o profeta de Deus, mas ali, ligeiramente, ela foi incrédula, ela ali não confiou, pensou que aquele profeta estava mentindo para ela. Mas Deus é fiel e justo para cumprir tudo o que prometeu para mim e para a tua vida. E aí, meus irmãos, para manifestar a glória de Deus, olha aí o milagre da ressurreição do Filho. Vamos agora para o versículo 19 ao 22. E disse a seu pai: ai, a minha cabeça, ai, a minha cabeça. Então disse ao moço: leva-o a
sua mãe. E ele o tomou e o levou à sua mãe. E esteve sobre os seus joelhos até o meio-dia e morreu. O menino morreu. E subiu ela e o deitou sobre a cama do homem de Deus. E fechou a porta e saiu. E chamou a seu marido e disse: manda-me já um dos moços e uma das jumentas, para que eu corra ao homem de Deus e volte. Então, o menino que Deus havia operado o milagre, ela havia concebido aquele menino, agora Deus permitiu que ceifasse a vida dele. Ele morreu. Mas, meus irmãos, tudo na nossa vida, até mesmo o mal, é um propósito de Deus. Até mesmo o mal, nas nossas vidas, é um propósito de Deus. Porque como Deus vai manifestar a glória dele, se tudo estiver bem, se tudo estiver bem, se tudo estiver na normalidade, como é que Deus vai manifestar a glória dele? Então, Deus permitiu que o mal chegasse ali, na vida daquela mulher. Continuemos. Versículo 25. Partiu ela, pois, e foi ao homem de Deus, ao monte Carmelo. E sucedeu que, vendo-a o homem de Deus de longe, disse a Geazi, seu servo: eis aí a sunamita. Agora, pois, corre ao encontro e diz-lhe: vai bem contigo? Vai bem com teu marido? Vai bem com teu filho? E ela disse: vai bem. Então, meus irmãos, muitas das vezes nós nos calamos para a nossa dor. Muitas das vezes nós permanecemos em secreto com o nosso Deus. E ela ali, Deus deu tão grande sabedoria a ela, que questionava se estava tudo bem na vida dela, com o marido dela, com o filho dela. Ela disse: vai tudo bem, vai tudo bem. Então, muitas das vezes nós estamos aqui com um sorriso no rosto. Muitas das vezes nós estamos aqui dizendo: não, está tudo bem. Mas o Deus que nos sonda, o Deus que nos conhece, Ele sabe o mais íntimo e profundo da nossa alma. Ele conhece a nossa dor, e a nossa dor, o nosso gemido, Ele tem recebido. A nossa dor e o nosso gemido, Deus tem visto, e Deus há de nos tirar desta situação para nos colocar por cima, para viver o propósito de Deus. Glória a Deus. Então, aguente a provação, porque isso é para o testemunho da glória de Deus. Se questionar, você diga: vai bem, vai tudo bem, vai tudo uma maravilha. Porque Deus, o importante é o que Deus tem visto, o que Deus tem recebido. A tua dor, o teu gemido, Ele tem recebido. Creia em nome de Jesus. Versículo 27. Chegando ela, pois, ao homem de Deus, ao monte, pegou nos seus pés, mas chegou Geazi para retirá-la. Disse, porém, o homem de Deus: deixa, porque a sua alma está triste de amargura. E o Senhor me encobriu e não me manifestou, ou seja, não me revelou. Então, veja, tem coisas, meus irmãos, que é mistério de Deus. Foi até dito ontem na administração: tem coisas que é mistério de Deus. Até mesmo o profeta de Deus, muito usado por Deus, ele reconheceu sim que a alma dela estava triste, estava amargurada, mas Deus, encobriu para que ele não soubesse o que ela estava passando. Porque, meus irmãos, tudo é propósito, tudo é mistério de Deus. E aí Geazi, nós vamos ver mais adiante, que ele até apressou os passos, foi até lá o menino, colocou o cajado sobre o corpo, mas aquele menino ainda permanecia morto. Até que o profeta Eliseu foi até a casa dela. O profeta Eliseu foi até a casa dela. Aí, veja o que aconteceu. Chegando ela, pois, ao homem de Deus, ao monte, pegou os seus pés, mas chegou Geazi para retirá-la, disse. Porém, o homem de Deus diz: deixa, porque a sua alma está triste de amargura. E o Senhor me encobriu e não me manifestou. O que ela disse a Eliseu: pedi eu ao meu Senhor algum filho? Pedi eu ao meu Senhor algum filho? Não disse eu: não me enganes. Então observe que ela
até jogou na cara do profeta. Por acaso eu pedi ao Senhor um filho? Eu não disse ao Senhor, não me enganes, não mintas para mim. Então muitas das vezes, meus irmãos, nós, quando passamos pela dor, nós endurecemos, nós fechamos o nosso coração. E muitas das vezes, meus irmãos, quando nós fazemos isso, nós murmuramos, nós reclamamos, nós questionamos, nós duvidamos. O Senhor disse a mim aquilo, mas não aconteceu nada. Até agora eu não estou vendo nada. Até agora não está sendo manifestado nada na minha vida. Até agora não está acontecendo nada. Nada que foi dito, nada que foi profetizado, não está acontecendo nada. O silêncio de Deus, o silêncio de Deus. Mas Deus opera neste silêncio. Deus opera neste silêncio. Porque, meus irmãos, muitos olham para você e não dá nada. Muitos olham para você e vai até dizer, cadê o Deus dela? Cadê o Deus dele? Mas é para estas pessoas que a glória do Senhor tem que ser manifesta, para que todos saibam quão grande é o nosso Deus. Porque, meus irmãos, na hora da dor, sim, nós muitas das vezes fazemos isso, ou algo parecido como ela fez, questionando. Eu pedi ao Senhor um filho, eu não disse ao Senhor, não mintas para mim. Ela questionou o profeta, ela ali tem uma ligeira incredulidade. Mas olha o que o profeta de Deus fez. Vamos para o versículo 30. Porém disse a mãe do menino, vive o Senhor, e vive a tua alma, que não te hei de deixar. Olha aí, Deus dizendo, eu não vou te deixar. Eu não vou te deixar desamparado. Eu não vou te deixar desamparado. Você não está entendendo nada. Você está aí gemendo, você está sofrendo. Parece que nada está acontecendo. Mas o Senhor está dizendo, eu estou contigo. Eu não me afastei de ti. A promessa está de pé. A promessa está de pé. Aleluia. Então ele se levantou e a seguiu. E Geazi passou adiante deles e pôs um cajado sobre o rosto do menino. Porém não havia nele voz nem sentido. E voltou a encontrar-se com ele e lhe trouxe aviso dizendo, o menino não despertou. E chegando Eliseu àquela casa, eis que o menino jazia morto sobre a sua cama. Então entrou ele e fechou a porta sobre eles ambos, ou seja, só estava Eliseu e o menino morto no quarto, e orou ao Senhor. E subiu à cama e deitou-se sobre o menino, e pondo a sua boca sobre a boca dele, e os seus olhos sobre os olhos dele, e as suas mãos sobre as mãos dele, se estendeu sobre ele, e a carne do menino desceu. Depois desceu e andou naquela casa de uma parte para a outra, e tornou a subir, e se estendeu sobre ele. Então o menino explicou 7 vezes e abriu os olhos. O menino ressuscitou. O menino reviveu. Glória a Deus. Tudo foi propósito de Deus. Tudo foi propósito de Deus. Até Geazi foi lá. Foi lá tentar ressuscitar com o cajado. Mas, meus irmãos, o que estava ali para acontecer era algo bem maior. Bem maior. O profeta de Deus, ele ali orou ao Senhor. A oração do justo pode muitos seus efeitos. É o poder da oração, é o poder do clamor. Quando o crente ele ora, quando o crente ele abre o clamor, o Senhor move os céus e a terra e faz o impossível se tornar possível. Em nome de Jesus. Glória a Deus. E ali foi o Espírito de Deus que estava em Eliseu, que fez ali reviver aquele menino. Muitas das vezes, meus irmãos, é o próprio Deus que vai ter que entrar nesta peleja para mostrar o poder, para mostrar a glória. Não é o homem, mas é o poder de Deus. Glória a Deus. É o poder de Deus. É
igreja, para dar a vitória a mim e a você. É o próprio Deus que vai fazer. Você crê nisso? Você crê que é o próprio Deus que vai te dar a vitória? Glória a Deus. Aleluia, é o próprio Deus que vai fazer. Então chamou a Geazi e disse: chama esta sunamita. E chamou-a, e veio a ele, e disse ele: toma o teu filho. E entrou ela e se prostrou aos seus pés, se prostrou aos pés de Eliseu, e se inclinou à terra, e tomou o seu filho e saiu. Cadê agora ela para duvidar? Cadê agora ela para questionar? Cadê agora ela para saber que ali realmente era o homem de Deus, o profeta de Deus? Cadê agora ela para saber que Deus tem todo o poder para fazer o mais improvável, o impossível? O menino já jazia morto, mas Deus deu vida, Deus fez ressuscitar. A glória da segunda casa foi maior do que a primeira. E essa mulher contemplou esta palavra por duas vezes, porque nesta passagem ela havia concebido um filho, já tinha sido alcançado a primeira glória, mas a glória da segunda casa foi maior. O milagre que havia por vir foi maior, e ali o menino ressuscitou. O menino ressuscitou. Voltando agora à palavra que nós ministramos, a palavra principal. Depois de ela ter visto tudo isso, tudo aquilo que ela perdeu, tudo aquilo que ela deixou para trás, ela foi restituída. Ela foi restituída, porque ela poderia voltar e não alcançar nada. Você crê nisso? Que ela poderia voltar e ter perdido tudo, não ia reaver nada. Mas, meus irmãos, quando a nossa vida está nas mãos de Deus, Ele faz até mesmo o mais improvável, o impossível, se tornar possível em nossas vidas. E ali ela foi restituída de tudo. Ela foi restituída de tudo. Então, meus irmãos, nós temos que perseverar. Nós temos que perseverar. Porque quando nós perseveramos, meus irmãos, não somos nós, mas é o poder de Deus que se manifesta. Nós não temos que correr atrás da nossa bênção. A bênção do Senhor é que nos acompanha, chega até nós. Mas nós temos que permanecer o quê? Nós temos que permanecer na Jerusalém. Nós temos que permanecer na presença. Nós temos que permanecer ali no propósito. Nós temos que permanecer na fé. Nós temos que perseverar em jejum e oração. Porque quando nós nos humilhamos aos pés do Senhor Jesus, quando nós reconhecemos que o Jesus tem todo o poder para fazer muito mais nossas vidas, a nossa vida está dependente de Jesus, Ele age ao nosso favor. Amém. Pois a palavra de Deus vai dizer em Jeremias 33, versículo 3: clame a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Clame, clame. O louvor também diz por isso: clame, clame. Porque quando você clama, o Senhor Jesus, anuncia a tua vitória. Ele anuncia a tua vitória. Ele anuncia coisas grandes e maiores que teus olhos não viram, teus ouvidos não ouviram, mas Ele é fiel e justo para cumprir na vida de todos aqueles que esperam no Senhor. Nossa esperança é Deus. Só Deus pode nos salvar. Só Deus pode nos tirar desta provação. Quando eu estou dizendo em Mateus 7, versículo 7 ao 8: pede e dá-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abre-se-vos-á. Porque aquele que pede recebe, e o que busca encontra, e ao que bate abre-se-vos-á. Então continue pedindo, continue aí buscando a face do Senhor teu Deus, continue batendo nesta porta, porque esta porta vai se abrir, a promessa vai acontecer. E quando você clama, quando você ergue a sua voz em clamor ao Senhor, Ele é fiel e justo para responder e te dar a vitória. Porque aquela mulher, aquela viúva ficou ali insistindo, batendo na porta do juiz. Ficou ali insistindo, batendo na porta do juiz, até que o juiz viu a insistência dela e concedeu a vitória. Então, o mesmo é que nós temos que fazer, continuar ali batendo insistentemente.
mim, porque essa porta vai se abrir. Vai acontecer um milagre na minha e na tua vida. É dia de boas novas, meus irmãos. É dia de boas novas. Porque na palavra na qual o Senhor me revelou, Deus também me revelou isso. É dia de boas novas. Em 2 Reis 7, versículo 9, vai dizer o seguinte: então disseram uns para os outros: não fazemos bem, este dia é dia de boas novas, e nos calamos, e se esperarmos até o amanhecer, seremos castigados. Por isso agora vamos, entremos e anunciaremos a nova na casa do rei. Então não fique calado, comece agora a anunciar, comece a declarar a boa nova, comece a declarar a tua vitória, porque quando você declara a tua vitória, quando você anuncia a tua vitória, é Jesus que vai estar aí carimbando, dizendo: filho, filha, é dia de boas novas, porque está escalado. Como já foi dito, profetize, porque quando você profetiza, esse dia das boas novas vai chegar. O amanhã vai ser bem melhor. O amanhã vai ser bem melhor. E aí, meus irmãos, em 2 Reis, capítulo 7, versículo 1, mostra que Deus já havia profetizado. Deus já havia profetizado que a bênção, a prosperidade iria chegar na vida daquele povo. E diz a palavra do Senhor: então disse Eliseu: ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã, está ouvindo bem? Amanhã, quase é este tempo, haverá uma medida de farinha por um ciclo, e 2 medidas de cevada por um ciclo, a porta de Samaria. É amanhã que a vitória vai chegar, é amanhã que a grande bênção, a prosperidade, a restituição, a multiplicação vai chegar na minha e na tua vida. Quem tem ouvidos, ouça a voz do Senhor teu Deus. É amanhã, porque o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem, a alegria já chegou, a alegria já chegou na minha e na tua vida. Já chegou. Assim como também foi na vida de Jó. Deus mudou o cativeiro de Jó. Deus mudou o cativeiro de Jó. E Deus, Ele fez o quê? Em dobro, Ele multiplicou em dobro. Tudo aquilo que Jó havia alcançado antes, Deus restituiu em dobro. Então a bênção que alcançou a Jó foi bem maior. O último cenário, o último estágio de Jó foi bem maior. Foi bem maior. Então você crê? Você crê que você virá? Você contemplará a segunda glória de Deus na tua vida? Você crê que a glória da segunda casa vai ser maior do que a primeira? Você crê que o amanhã vai ser melhor? Vai ser melhor. Porque em Jó 42, versículo 10 e 12 vai dizer para finalizar: e o Senhor tirou o cativeiro de Jó quando orava pelos meus amigos, e o Senhor acrescentou em dobro a tudo quanto Jó antes possuía. Então vieram a ele todos os seus irmãos e todas as suas irmãs, e todos quantos dantes o conheceram, e comeram com ele pão em sua casa, e se condoeram dele, e o consolaram acerca de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. E cada um deles lhe deu uma peça de dinheiro e um pendente de ouro. E assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro, pois teve 14.000 ovelhas, e 6.000 camelos, e 1.000 juntas de boi, e 1.000 jumentos. Você crê? Você crê que isso também pode acontecer na minha e na tua vida? Você crê? Você crê que Deus vai abençoar grandemente a nossa vida, que nesse nosso último estágio vai ser bem maior do que o primeiro? Você crê? Você crê no poder da restituição que Deus vai trazer na minha e na tua vida? Deus vai restituir, meus irmãos. Aquilo que um dia foi choro, agora vai ser alegria, vai ser abundância, vai ser prosperidade, vai ser dias de paz. Creia, creia, creia. Eu creio que a igreja também crê. Então se alegre, porque é a palavra do Senhor que está neste momento nos revelando, porque não há revelação maior do que a palavra do Senhor a nos revelar. Amém? Então eu creio
creio sim que o tempo de cantar chegou na minha e na tua vida. Amém? Eu agradeço essa rica oportunidade, em nome do nosso Senhor Jesus.